Cultura Racional, Universo em Desencanto, 19º fascículo da réplica. Página 6. O fim das classes em degeneração e poluição da Terra e seus feitos. O tempo passa, e tudo passa com o tempo. E assim é a evolução dessa deformação e degeneração racional. Passou a fase do primeiro milênio, que foi a fase de selvagens, de monstros, de monstrinhos, de monstrões. Passou esta fase primária, terminou esta fase, entrou a fase da civilização, a fase secundária, a fase do segundo milênio. Passou esta fase, entrou a fase do terceiro milênio, a fase racional. Da fase racional, todos de volta para o mundo racional. Então tudo passa, e tudo passou, e tudo está passando, para chegar no seu verdadeiro lugar, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, no mundo racional. E assim é a evolução natural da natureza em transformações, por ser uma natureza deformada em degeneração. Então tudo passa por tudo estar fora do seu lugar, e por isso aí estão deformados e degenerados, tudo e todos de passagem, assim como todos têm as suas transformações. A natureza também passa pelas suas transformações, porque tudo se transforma para poder chegar ao que era antes, racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim vem esta natureza desse mundo deformado, passando por toda essa transição natural da deformação em transformações. E assim é a vida de todos, passando por várias transformações e várias metamorfoses. Por isso, a pessoa hoje é uma coisa, amanhã se transforma em outra, e depois outra, e assim sucessivamente. A vida da pessoa vai se transformando em vários períodos de transformações, para que tudo, com o tempo, com as transformações, chegasse em seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional. De forma que tudo nasce, cresce, refloresce e desaparece, se transformando em outras vidas, em outras formas, em outras maneiras. E por isso o dia se transforma em noite e a noite se transforma em dia. A natureza, assim, anunciando as mudanças e as transformações. A lua anunciando as transformações. Nova, primário, crescente, secundário, cheia, superior, minguante, principiando o renascimento de tudo. Então, minguante, uma fase, nova, outra fase, crescente, outra fase, e cheia, outra fase, anunciando as transformações da natureza. Os quartos de lua anunciam as transformações. Minguante, o primeiro ciclo da deformação. Nova, o segundo ciclo da deformação. Crescente, o terceiro ciclo da deformação. E cheia, o ponto final da deformação. O minguante, o primeiro ciclo da deformação, que se transforma em nova. De nova se transforma em crescente. De crescente se transforma em cheia. De cheia se transforma em minguante. E de minguante se transforma em nova. Desta maneira, a natureza anunciando mais as transformações de tudo que existe. Porque tudo se transforma. Nada morre, nem coisa alguma se acaba, porque tudo se transforma. E se transformando, não acabou, até que chegue o seu fim definitivo, com a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional.
E assim a natureza mostrando que tudo se transforma. Como assim o minguante vai até o fim. Quando ele se finda, se transforma no nascimento da lua nova. E aí vem vindo lua nova. Tudo se transforma e sendo sempre o mesmo, porque a semente é sempre a mesma. E a semente sendo sempre a mesma, o que nasce sempre é o mesmo, imperando em todos os setores da natureza deformada, as transformações. E nas transformações vem a degeneração, mais fracos, e com as multiplicações das degenerações vem o desaparecimento de tudo, porque depois de tão fracos, não tem mais força para gerar e se transformar no que era, e daí se transformando em outros seres inferiores, na categoria ou classe que estavam. Exemplo: o ser humano vai se degenerando, vai se multiplicando, cada vez mais degenerados, cada vez mais fracos, vai minguando, vai diminuindo, vai enfraquecendo, até chegar ao ponto de fraqueza pelas multiplicações de degenerações. Chega o ponto de tão fracos não terem condições mais de gerar a mesma classe, a mesma categoria, de tão enfraquecidos pelas multiplicações das degenerações, vai diminuindo, 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 mais fracos, mais fracos, mais fracos, mais degenerados, mais degenerados, mais degenerados, até não terem mais condições de gerar a mesma classe, a mesma categoria. Exemplo: a classe de animal racional, não tendo mais condições de gerar aquela classe, então passa para a classe inferior, gerando inferiores. E aí vai correr toda a hierarquia inferior. Vai passar por uma infinidade de classes inferiores, porque tudo que degenera enfraquece e diminui, e com o tempo desaparece aquela classe, aquela categoria que estava, de tão fraco pelas degenerações, perdendo a ação de continuar a gerar essa ou aquela classe, essa ou aquela categoria. Então aí, pelo seu enfraquecimento, desce de classe para as classes inferiores. Exemplo: de animal racional passa para animal irracional, para a classe inferior. Então aí vai descendo sempre de classe, passando por uma porção de classes inferiores. É o progresso da degeneração que impera em tudo que pertence à Terra, porque a Terra também se degenera. E por isso hoje ela é fértil, dá de tudo, e com a continuação da sua plantação vai enfraquecendo, vai produzindo, vai degenerando, vai plantando, replantando, vai degenerando, replantando, degenerando, replantando, degenerando, e assim vai, até que ela não tenha mais força para produzir o que planta, se transformando em morta, por não dar mais nada, ficar árida, e lá vai se transformar, dando outras coisas, produzindo outros seres de categoria mais fraca, outros seres de classes mais fracas. E assim é tudo. Então vinha o fim da classe de animal racional por meio do progresso da degeneração. E assim vinha a extinção de toda a humanidade pelo progresso da degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, diminui e com o tempo, com a multiplicação, desaparece. Então aí vão para uma classe inferior. Estão numa classe
de animais racionais. Pelo progresso de degeneração, iam à extinção desta classe e iam passar para outra classe inferior, a classe de animais irracionais. E daí iam passando por uma infinidade de classes inferiores, de forma que, pelo progresso natural da natureza, de tudo e de todos, pelo progresso da degeneração vinha a extinção. Fatos naturais da natureza. Então, aí iam correr por todas as classes de quadrúpedes, porque todas as classes vindo o seu fim, pelo progresso da degeneração. Então, extinguia uma classe, passariam para outra, se transformando em outra, porque tudo se transforma. Agora vejam, passar por essas classes todas de animais irracionais é essa infinidade de classe de insetos, de tudo que existe, sendo uma infinidade de classes até chegar a vírus, sem forças de produção, e morar dentro d'água, para adquirir forças, entrando no mundo aquático, correndo outra vez todas as classes, extinguindo uma classe, se transformando em outra, porque tudo se transforma e se modifica. E agora está aí em suas mãos como podeis subir e como podeis descer para as classes inferiores, como podeis subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e como podeis descer transgredindo o conhecimento racional. Com respeito, sobe para o mundo de origem, e sem respeito, desce para classes inferiores. Vejam que esse conhecimento é o conhecimento de maior respeito, universal, que se trata da definição da humanidade. Como pode subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e aqui na Terra não nascer mais, e como pode descer de classe passando de animal racional para animais irracionais. Então, esta está aí a definição da humanidade e o que é a natureza que ninguém conhecia, de forma que é um conhecimento para quem quer subir se salvar. Toda atenção é pouca, todo respeito é pouco, toda obediência é pouca. Estão em cima de uma linha, ou para o lado de cima ou para o lado de baixo. Estão em cima de uma linha, a linha racional, que assim impera na deformação, a poluição de tudo, ao progresso da poluição de tudo e a degeneração de tudo. Então tudo caminha desta forma, desta maneira, tudo caminha de pior para pior. A natureza vai de pior para pior. A natureza cada vez mais poluída, cada vez pior. A natureza cada vez mais degenerada, cada vez pior. E assim se multiplicando tudo isto, até chegar num ponto de não haver mais condições, pela poluição e degeneração, de serem sempre os mesmos. Então, os que respeitam e obedecem sobem, e os que não querem respeitar e obedecer descem, tudo cada vez mais podre, pelo progresso da poluição, tudo cada vez mais degenerado, pelo progresso da degeneração, tudo cada vez mais minguando, enfraquecendo, indo à extinção. Mas a humanidade despercebida do que é o seu ser, despercebida do que é a natureza, despercebida do que são os seres, e por não conhecer, vivia preocupada com outras coisas,
vivia preocupada com a vida da matéria. E assim, preocupada com a vida da matéria, não estava dando conta, por não conhecer. A sua situação não estava dando conta da sua situação. O que estava lhe aguardando? Qual era o seu fim? Como ia se acabar? A humanidade nada de certo sabia, nada de verdade sabia, e desconhecia completamente como ia se acabar. Desconhecia o natural da natureza, que é de transformações e poluições. Então, desconhecia um ponto de vista certo e adotavam um ponto de vista errado como certo. O ponto de vista errado como certo era o ponto de vista que desconhecia o fim desta geração e se transformando em outras classes. O fim desta classe de racional e se transformando em classe inferior de irracional. Então todos completamente desconhecidos do seu ser julgavam que estavam certos e desconheciam o verdadeiro certo. Julgavam que estavam certos e ninguém sabia como iam se acabar. Ninguém sabia como iam terminar. Ninguém sabia como ia terminar a classe de animais racionais. E no terminar a classe de animais racionais, qual era a classe inferior que vinha a seguir? E de forma que vinham todos engambelados com a vida da matéria e completamente despreocupados em saber o porquê que eu existo, de onde vim, para onde vou, o que é essa natureza, como principiou e como vai terminar, o que é a natureza, o que é a degeneração, o que é a poluição, por que modos e meios vêm a extinção das classes em transformações. Hoje é uma classe, amanhã outra, depois outra. O porquê dessa hierarquia de tantas classes que existem? Por que estamos nessa categoria de animais racionais, dividida em duas classes, irracionais e racionais? Animais irracionais e animais racionais é uma categoria só, dividida em duas classes, anunciando, pelo progresso da degeneração e poluição, o fim da classe de animais racionais, e passando para outra classe inferior de animais irracionais, por a categoria ser uma só categoria de animal dividida em duas classes, A e B. E pelo progresso da degeneração, tudo que degenera enfraquece, diminui e com o tempo desaparece. Então desaparecia a classe de animais racionais e se transformaria na classe inferior de animais irracionais. Mas, preocupados com a vida da matéria, não tinham tempo de pensar em si mesmo. O tempo era pouco para lutar, para a conservação das aparências. O tempo era pouco para atrair e enganar a si mesmo. O tempo era pouco para a ostentação das aparências. O tempo era pouco para as arrogâncias de quererem ser uns melhores do que os outros. O tempo era pouco para as vaidades, acima de tudo. O tempo era pouco de iludirem a si mesmo. O tempo era pouco para viverem de sonhos, de fantasias e ilusões. O tempo era pouco para viverem iludidos com tudo. O tempo era pouco para cegar todos cada vez mais. E o resultado de toda essa cegueira é o que está aí no mundo inteiro, a liquidação de tudo e a multiplicação de todas as ruínas. As consequências das vaidades de todo esse prelúdio de vida, essa ilusão
que consome todos, multiplicando os desastres da sua própria vida e despercebidos por completo de seu fim, porque nunca procuraram saber o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão. Nunca procuraram saber, e olham aí, como iam acabar todos completamente mutilados pelas classes inferiores, que assim estavam aguardando todos a caminho, a passos largos, pelo progresso da poluição e degeneração. E assim a classe de racional puro, limpo e perfeito, que veio se degenerando e se transformando, e que se extinguiu em cima da resina, em cima da goma, e daí se transformando em outros seres, que foi a classe de monstrinhos, quando começaram a nascer do chão. De monstrinhos foram para a classe de monstrengos. De monstrengos foram para a classe de monstros. De monstros foram para a classe de monstrondontes. De monstrondontes foram para a classe dos primitivos selvagens. Dos primitivos selvagens foram para a classe de selvagens mais adiantados. De selvagens mais adiantados foram para a classe de selvagens mais aperfeiçoados, até que chegaram na classe de uma perfeição mais lúcida e completa e passaram para a classe do início da civilização. Da classe do início da civilização para a classe desenvolvida do progresso da civilização, até chegar ao fim da classe da civilização e entrar para outra classe superior, que é a classe racional. E se não fosse a classe racional, iriam se extinguir com a classe dos civilizados, pelo progresso da degeneração e poluição. Viria o fim e a extinção na classe da civilização, então findando a classe da civilização e degenerando em outra vida, acabando uma vida e se transformando em outra, mudando assim para a classe de animais irracionais. No findar a classe dos irracionais, pelo progresso da degeneração, se transformavam em outras vidas, em outras classes, vindo a extinção pelo progresso da degeneração nesta outra classe, terminando uma vida numa classe, se transformando em outra vida, em outra classe, e assim sucessivamente, por toda a hierarquia de classes diferentes que iam se degenerando e assim passando por todas as classes até chegar às classes das pedras. Até aí, as pedras chegando também no fim de sua duração, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim, chegando à época do fim de tudo. Então, aí passando para a classe das pedras, que também são muitas classes. Depois das classes das pedras, passando para vírus enfraquecidos por passar por todas essas classes, entrando na classe de vírus enfraquecidos. Aí se recolhendo a água, para se fortificar, e depois de forte, correndo todas as classes dos animais, da água, porque tudo é racional. Por ser tudo isto uma deformação racional, e daí vejam que hierarquia de classes, que aí não estão todas elas, por serem muitas. A classe dos habitantes do astral inferior, a classe dos habitantes do astral superior, do espaço, a classe dos habitantes em cima da Terra, e por aí afora uma infinidade de classes. Por tudo isto ser uma hierarquia muito grande, por a Terra ter virado uma bicheira, produzindo bichos de todos os tamanhos, de todos os jeitos e de todas as cores, vegetais e animais. É uma hierarquia imensa,
findando uma vida e se transformando em outra, como quando morre um pé de árvore, mas fica a semente para se transformar em outra árvore, enquanto existir a classe daquela árvore, até que, com o tempo, é extinta, então se transforma em outra vida diferente. E tudo é assim. Nada morre, nada se acaba. Tudo se transforma em outras vidas, dentro de suas classes, dentro de suas categorias, até findar a classe em que está, até se transformar em outra classe, com vida diferente. E assim, pelo progresso da poluição e degeneração, vinha a extinção da humanidade. No extinguir e findar esta classe, se transformaria em outra vida diferente, em classe sempre inferior, porque as classes têm limite, têm a sua duração devido ao progresso da degeneração. Quantas classes, tanto de animais irracionais como animais racionais, já foram extintas? Quantas civilizações já foram extintas? Quantas classes de animais irracionais já foram extintas e quantas aí estão a caminho de sua extinção? E de forma que todas as classes vão à extinção pelo progresso da degeneração e poluição, vindo assim a extinção de todas as classes, porque tudo se transforma em classes sempre inferiores. Hoje são uma coisa, daqui a 50 anos são outra, daqui a 100 anos outra, daqui a 200 anos outra coisa muito diferente. Daqui a 300 anos muito diferente, porque vão mudando de classes. Hoje a vida se apresenta de uma forma, daqui a 50 anos é de outra forma, daqui a 100 anos é de outra forma, daqui a 200 anos já é de outra forma, e assim sucessivamente. Tudo é em transformações sempre. Há 1000 anos passados a vida era de uma forma, há 500 anos passados já era de outra. Há 300 anos passados a vida já era de outra forma. Há 100 anos passados a vida muito diferente e assim sucessivamente. Tudo se transforma e tudo sempre transforma em modificações, porque a lei da natureza é a lei de evoluções, tudo evoluindo sempre. Tudo isto por ser um mundo deformado. A deformação sempre, tudo em modificação, por tudo estar deformado. Até que por meio de todas essas transformações, para chegar no seu verdadeiro lugar, que é de onde saíram, o mundo racional. E agora chegando à última fase da vida da matéria, que é a fase racional, a fase que liga todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a fase em que todos voltam ao seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Então aí todos chegando de onde saíram, que é o mundo racional, que deu consequência a esta deformação e degeneração racional. E aí está a fase racional, a fase da volta de todos ao mundo racional. E assim deram esta volta, passando por todas as classes que já passaram. E hoje, sabendo o porquê de todas essas classes e sabendo como voltar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E assim é a vida das transformações que faz com que, depois que conheçam o que a vida é, digam consigo mesmo: como é medonha e bem medonha esta vida da matéria, que quem não sabe e não conhece pensa tão diferente, pensando que sabe e conhece, e quando chega a conhecer o que é a natureza e o que é a vida, então diz: eu não sabia nada, eu vivia sonhando que sabia. Eu vivia numa vida artificial, numa vida de aparências, fantasias e ilusões, sonhando com a matéria, sendo um triste materialista, moribundo, julgando iludidamente que a matéria tudo era, e hoje, vendo com clareza a realidade da natureza e da vida e dizendo:
A matéria é uma consumição de vidas. Para quem vive mergulhado nessa doce ilusão, pensando tudo ser, por não conhecer o porquê assim são. A matéria, dela somente o essencial para um recreio de estímulo para aguentar a matéria. A matéria só surgiu para a lapidação de seus seres que fizeram mau uso do livre-arbítrio.